São 3 da manhã. A casa dorme. A cidade lá fora pulsa em um silêncio artificial. E você está acordado. Não é insônia. É uma vigília. Seu rosto é iluminado apenas pelo brilho azulado de uma tela, pelo brilho âmbar de um copo, ou talvez pela brasa solitária de um cigarro. E nesse santuário profano de silêncio e solidão, uma pergunta ecoa, uma pergunta que você passou o dia inteiro abafando com o trabalho, com ruído, com distrações. Por que de novo? Por que a mão se move sozinha? Por que o desejo por aquilo que te fere é tão mais eloquente, tão mais persuasivo do que a sua própria vontade de parar? Por que o silêncio parece um acusador e este pequeno ritual, este gesto repetido, parece o único refúgio? Nietzsche disse que o homem é uma corda, esticada sobre um abismo entre o animal e o super-homem. E talvez seja exatamente aí que você se sinta agora, nesse fio tênue vibrando com a tensão entre o instinto mais primitivo e o seu mais alto propósito. Nós fomos ensinados a ver essa luta como uma falha moral, uma fraqueza de caráter, uma falta de força de vontade. A sociedade, a família, talvez até a sua própria voz interna, todos se tornaram juízes em um tribunal onde você é perpetuamente culpado. Mas e se eu lhe dissesse que essa é a mais perigosa de todas as mentiras? E se eu lhe dissesse que o seu vício, a sua compulsão, o seu demônio particular, não é um sinal da sua fraqueza, mas sim um mecanismo de sobrevivência que se tornou uma prisão? O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, tinha uma visão radicalmente diferente. Para ele, o vício não era o problema, era um mensageiro. Um mensageiro desajeitado, desesperado, vindo das profundezas do seu ser, carregando uma mensagem que você se recusou a ler. É por isso que você está aqui. Não foi o algoritmo que te trouxe. Foi essa parte de você, essa parte sufocada que busca ser ouvida. Este vídeo não é mais um sermão sobre disciplina. Não é sobre 5 passos para se livrar de um mau hábito. Isso é uma arqueologia da alma, uma expedição ao território mais sombrio e esquecido de si mesmo. Se você tiver a coragem de ficar, prometo que não vamos apenas olhar para o seu vício, vamos interrogá-lo, vamos decodificá-lo, e talvez, pela primeira vez, você entenda que a sua luta não é contra um inimigo. É um resgate. O resgate de uma parte de você que ficou para trás. O vício nunca anuncia sua chegada com trombetas. Ele é um infiltrado, um agente duplo. Ele não vem com a cara de um monstro, mas com a promessa de um amigo. Ele sussurra no final de um dia exaustivo. Você merece um alívio. Ele aparece no meio de uma crise de ansiedade. Só isso vai te acalmar. Ele se manifesta na solidão da madrugada. Deixa eu te fazer companhia. E você aceita. O primeiro gole, a primeira tragada, o primeiro scroll infinito, e por um momento a promessa é cumprida. O ruído mental cessa, a dor amortece. O vazio parece preenchido. É um cobertor quente numa noite gelada. O problema é que o cobertor está em chamas. E aqui reside o primeiro erro de diagnóstico, a falácia que alimenta a indústria da culpa. A crença de que a solução é a força de vontade. Se você realmente quisesse, você pararia. É só ter disciplina. Seja mais forte que a sua vontade. Essas frases são como dar uma chave de fenda a um homem que precisa consertar um acelerador de partículas. A ferramenta está errada, porque o diagnóstico do problema está fundamentalmente equivocado. A neurociência da compulsão. Porque o cérebro diz sim. Vamos ser técnicos por um instante. Quando você cede ao impulso, seu cérebro é inundado por dopamina, um neurotransmissor ligado à recompensa e à motivação. O sistema límbico, o centro emocional e instintivo do seu cérebro, grita: "Isso é bom, isso é sobrevivência, faça de novo." Enquanto isso, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento a longo prazo, pelo controle de impulsos, o nosso CEO interno,
é efetivamente sequestrado. A conexão entre a razão e a ação é cortada. Lutar contra isso com força de vontade é como dar uma chave de fenda a um homem que precisa consertar um acelerador de partículas. A ferramenta está errada porque o diagnóstico do problema está fundamentalmente equivocado. Seu Brainerd, de forma distorcida, acredita que aquele comportamento é essencial para te manter vivo, para te salvar de uma dor percebida como insuportável. É por isso que a vergonha e a culpa são os piores combustíveis possíveis. Cada vez que você se recrimina por falhar, você gera mais estresse, mais dor emocional. E o que seu cérebro aprendeu a fazer para lidar com essa dor? Exatamente. Buscar o alívio que o vício oferece. Você entra num ciclo perfeito e infernal. Dor, comportamento compulsivo, alívio temporário, culpa e vergonha, mais dor, reinicia o ciclo. Não é uma falha moral, é um sistema em loop. O filósofo estoico Epiteto disse: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mas Jung nos levaria a perguntar: como você pode ser senhor de uma casa cujos porões você nunca explorou? Como comandar um exército que você não conhece? É aqui que precisamos abandonar o campo de batalha da força de vontade e nos tornarmos arqueólogos. Precisamos descer ao porão. E lá na escuridão, encontraremos o que Jung chamou de... O que é a sombra? Em toda a história da psicologia, poucas ideias são tão poderosas e tão mal compreendidas quanto esta. Imagine que a sua consciência, o seu eu do dia a dia, é a casa em que você vive. É a parte arrumada, iluminada, que você mostra para as visitas. É a sua persona, a máscara social que usamos para sermos aceitáveis, amáveis, bem-sucedidos. Mas toda a casa tem um porão. Nesse porão, nós jogamos tudo aquilo que consideramos inaceitável em nós mesmos. Nossos medos, nossas invejas, nossa raiva, nossa ganância, nossa vulnerabilidade. Todas as partes de nós que foram julgadas, rejeitadas ou reprimidas pela nossa família, pela nossa cultura e por nós mesmos. Essa coleção de material psíquico exilado é a sombra. Ela não é má por natureza. Ela é simplesmente o que foi rejeitado. É o órfão da nossa psique, o gêmeo sombrio que vive no exílio. E como qualquer ser exilado, ela tem um único e desesperado desejo: ser vista, ser reconhecida, ser integrada de volta à totalidade do nosso ser. E como ela faz para chamar a sua atenção? Ela não pode bater na porta da frente. A persona, o eu consciente, não a deixaria entrar. Então, ela age pelos bastidores. Ela projeta, ela sabota e, mais importante, ela se manifesta através de sintomas incontroláveis. O vício como linguagem da sombra. O seu vício é a sombra gritando por atenção. Pense nele como um código Morse batido nas paredes do porão. O comportamento compulsivo não é irracional. Ele é simbólico. Ele é coerente com a dor que o originou. O vício em álcool ou drogas pode ser o grito da sombra por transcendência, por uma fuga de uma realidade que se tornou uma prisão. A compulsão por comida pode ser a sombra faminta por afeto, por nutrição emocional, por um consolo que nunca veio na infância. O vício em pornografia ou sexo pode ser o clamor da sombra por intimidade real, por uma conexão que ela não sabe como pedir. O vício em trabalho, o workaholism, pode ser a sombra de uma criança que só se sentia amada quando produzia, gritando por validação. O vício em redes sociais, o scroll infinito, é a sombra da nossa solidão, buscando desesperadamente um vislumbre de conexão em um deserto de pixels. O que você consome não é o problema. A questão é: o que te consome por dentro? Jung foi radical em sua afirmação. Aquilo ao que você resiste, persiste. Quanto mais você ignora as batidas no porão, mais alto elas ficam,
Quanto mais você luta contra o sintoma com força bruta, mais energia você dá à sombra. Você não está lutando contra o vício. Você está lutando contra uma parte de si mesmo. É uma guerra civil. Em uma guerra civil, não há vencedores. O convite de Jung não é para lutar. É para descer as escadas, com uma lanterna na mão, e pela primeira vez, perguntar ao mensageiro sombrio: o que você veio me dizer? A palavra alquimia nos evoca imagens de velhos magos tentando transformar chumbo em ouro. Mas para Jung, a alquimia era a metáfora perfeita para o processo de psicoterapia. Era a arte de transformar o material mais baixo e sombrio da nossa psique, o nosso sofrimento, o nosso chumbo, em ouro, a consciência, a totalidade, a individuação. O seu vício é a sua prima matéria, a matéria-prima, o chumbo. A sociedade te diz para jogar esse chumbo fora. O alquimista diz: não, é aqui que o trabalho começa. O processo alquímico da cura não é sobre parar o comportamento, é sobre transmutar a energia por trás dele. O primeiro estágio da alquimia era o nigredo, a enegrecimento. É o mergulho na escuridão, a dissolução da velha forma. Na prática, isso significa: quando o impulso vier, não ceda e não resista, apenas observe. Isso soa impossível, mas há um terceiro caminho entre a rendição e a guerra. É o caminho da testemunha. Sinta o desejo no seu corpo. Onde ele vibra? No peito? Na garganta? No estômago? Que emoções ele traz? Ansiedade, tédio, solidão. Que pensamentos ele dispara? Eu não aguento mais. Só mais uma vez. Não julgue, não analise, apenas sinta. Torne-se um cientista da sua própria compulsão. Por 30 segundos, apenas observe o ritual interno se desdobrar sem se tornar o ator principal. Nesse pequeno espaço que você cria, nessa pausa sagrada entre o estímulo e a resposta, a liberdade começa a nascer. Você está deixando de ser um escravo da reação e se tornando um mestre da consciência. O segundo estágio era o albedo, o branqueamento. É a extração da essência pura da matéria escura. Nesse espaço de consciência, você faz a pergunta que muda tudo. Não como eu paro isso, mas fome. De onde você vem? Desejo. Que vazio você está tentando preencher agora? Ansiedade. Que parte de mim está pedindo atenção? Você começa a dialogar com o sintoma como se ele fosse uma entidade, um mensageiro. A resposta pode não vir em palavras. Pode vir como uma imagem, uma memória esquecida, uma sensação de abandono da infância. Talvez você descubra que a vontade de fumar não é sobre nicotina, mas sobre a necessidade de respirar fundo em uma vida que te sufoca. Talvez a compulsão por doce não seja sobre açúcar, mas sobre a ausência de doçura e afeto nas suas relações. O que antes era um impulso cego começa a se tornar informação. O chumbo começa a revelar sua natureza oculta. Passo 3. A reintegração criativa. O rubedo. O estágio final era o rubedo, o avermelhamento. É a união dos opostos. A criação da pedra filosofal. A integração. Aqui, você não elimina o ritual, você o reinventa. Você pega a energia bruta da compulsão e a redireciona para um novo ritual, um ritual consciente e sagrado. Se o desejo surge da solidão antes de dormir, ao invés de pegar o celular, pegue um diário e escreva uma carta para a parte de você que se sente sozinha. Se o impulso vem do estresse no trabalho, ao invés de buscar a cafeína ou a nicotina, saia da sua mesa, vá para um lugar quieto e respire profundamente por 2 minutos, oferecendo a si mesmo o espaço que seu corpo pedia. Se a compulsão vem do tédio, ao invés de buscar o entretenimento passivo,
Coloque uma música que te emociona e se permita senti-la por inteiro, sem distrações. Você não está trocando um vício por outro. Você está respondendo à necessidade original por trás do vício, de uma forma que te nutre, em vez de te destruir. Você está honrando a mensagem da sombra. E quando você faz isso, algo miraculoso acontece. O mensageiro finalmente ouvido não precisa mais gritar. A energia que antes era destrutiva se torna criativa. O chumbo começa a brilhar. Você não se livra da sua sombra. Você dança com ela. E ao fazer isso, você se torna inteiro. Você chegou até aqui. Você atravessou a neurociência da compulsão, desceu ao porão da psique, encontrou a sombra e aprendeu os primeiros passos da alquimia interior. Isso não é pouca coisa. Em um mundo que nos vende distrações como se fossem soluções, você escolheu o caminho da profundidade, o caminho da consciência. A partir de hoje, a jornada muda. Não é mais uma guerra, é uma escuta. Não é mais sobre repressão, é sobre integração. Cada impulso não é mais um inimigo a ser derrotado, mas um convite a ser decifrado. Cada momento de desconforto não é mais um sinal de fraqueza, mas um guia apontando para onde a cura precisa acontecer. A pergunta fundamental da sua vida não é mais como eu me livro disso. A pergunta se torna: que parte ferida de mim está finalmente pedindo para ser amada? Porque, no fundo, todo vício é um grito distorcido por amor. O amor que não recebemos, o amor que não aprendemos a nos dar, a necessidade de sermos acalmados, vistos, acolhidos, mesmo que por um substituto químico ou comportamental. Ao responder a essa pergunta com compaixão, você deixa de ser a vítima do seu desejo e se torna o alquimista da sua própria alma. Você para de fugir de si mesmo e começa, finalmente, a voltar para casa. Se esta jornada ressoou em você, se você ouviu um eco da sua própria história nessas palavras, convido você a dar o primeiro passo do seu novo ritual. Compartilhe nos comentários. O que você acha que o seu mensageiro sombrio tem tentado lhe dizer? Escrever sobre isso, trazer a escuridão para a luz da tela, pode ser o primeiro ato da sua alquimia pessoal. Obrigado por sua coragem e bem-vindo à sua totalidade.